Nedim se aproxima da tia e finge alegria com ela recuperando o casamento, já que quer viver muitas coisas com todo mundo daquela casa unido. Seniz dissimula o medo do que ele quis dizer com isso. Semri chega na mansão com Siva, que vai embora e ela fica no jardim sozinha antes de entrar. Semri vai espiar Nedim e percebe que ele está no piano. Nedim finge que não a viu e olha só de canto para ela, então começa a tocar o piano lentamente, mas não muito bem. Semri se agrada vendo a cena. Na imaginação de Nedim, ele e Semri se encontram ali naquele local, arrumados para uma dança à luz de velas. Nedim toma a mão da amada e os dois começam a fazer os passos de dança juntos, como se estivessem num tango. Nedim para de imaginar aquela linda cena e fecha o piano com força de propósito, só para assustar Semri que estava com os olhos fechados imaginando alguma coisa também. Semri corre ao perceber que Nedim viu que ela estava espiando. Semri desce as escadas e entra correndo em seu quarto. Sem espia escondido ela passando num canto e fica intrigado, porque é óbvio que ela foi ver Nedim. No dia seguinte, Aga admira a vista do rio na sacada e se satisfaz. Nurten chega com algo que enviaram para Nedim e entrega ao patrão. Sem relembra Nedim perguntando se ele não olhava na sua cara porque tinha medo de alguma coisa. Seniz relembra Nedim dizendo que achava ótimo o casamento dela não ter acabado porque ainda há muitas coisas para viverem juntos naquela mansão. Sem percebe que a mãe já está com a aliança de novo. Seniz agradece Dama por essa graça. Sem se preocupa com essa situação, então Seniz pergunta o que mais Dama fez. Sem desconversa. Seniz pergunta se Nedim falou algo com ele. Sem percebe que Nedim falou algo para ela. Nedim aparece bem na hora, procurando por Sem. Nedim pergunta se Seniz sabe que os dois passearam juntos no Estreito de Bósforo e conversaram coisas importantes. Seniz finge alegria por isso. Aga aparece para entregar a encomenda para o sobrinho. Nedim abre o envelope e encontra algo que o deixa animado, uma carteira com vários cartões de créditos e seus documentos. Aga diz que é um símbolo do homem que Nedim se tornou e espera que ele encha a carteira com dinheiro por conta própria. Nedim fecha os olhos e relembra sua adolescência. Um dia, Aga reuniu a família na sala e entregou para Sem uma carteira quando ele estava prestes a se tornar adulto e ir embora para os Estados Unidos, num gesto parecido com o que fez agora e dizendo as mesmas palavras. Sem foi até Nedim para perguntar se ele também queria uma, mas Seniz pediu para o filho ficar com o presente do pai, até porque o coitado do primo deficiente não teria nem como usar uma carteira por conta própria e jamais precisaria. Nedim volta ao presente depois dessa lembrança dolorosa. Todos percebem que o rapaz está estranho, mas Nedim afasta o pensamento e agradece o tio com um abraço. Sem sai da sala com certa revolta por dentro. Nedim conta que sempre quis ter uma carteira e se emociona por finalmente ganhar uma. Nedim se prepara para sair de casa orgulhoso com aquele objeto em mãos. Seniz finge se agradar tanto quanto o marido com essa cena. Sem tenta se acalmar para não lembrar mais do passado. Ser se agrada por sempre estar saindo com ela para fazer companhia a Seren. Sem percebe as duas saindo. Nedim alcança o primo antes dele sair também e pede para ele levá-lo a um lugar, já que não quer ir com o motorista. Neriman ajuda Seren a se arrumar e se anima com a possibilidade de tudo dar certo hoje, então elas saem juntas. Aga pergunta se Seniz está lembrando que dia é hoje. Seniz não faz ideia, então Aga conta que vão descobrir o sexo do filho de Nedim. Seniz ignora isso, mas Aga não consegue ficar tranquilo depois que Ser lhe contou mais cedo que ia sair com as filhas para o hospital e gostaria que Nedim também soubesse. Seniz opina que Nedim passaria a saber disso se quisesse. Sem fica curioso para saber por que Nedim quer ir ao hospital. Nedim garante que não é nada demais e só precisa checar uma coisa. Semri reclama da demora em achar um táxi, sendo que poderiam ter chamado um dos motoristas da mansão. Ser discorda porque Aga teria se preocupado em levá-la se estivesse interessado no bebê, mas sequer falaram para Nedim ir descobrir o que será o filho dele. Ser conta que falou com Nedim para perdoar Seren e cuidar do filho com ela, mas não gostou nada que ele tenha ignorado. Semri fica pasma com a mãe querendo que Seren seja perdoada por agredir um deficiente, como se só tivesse roubado um pirulito de uma criança. Seren se irrita no hospital por nenhum caraça ter aparecido e essa gravidez não está servindo de nada.
Uma enfermeira a chama para entrar. Nedim chega ao hospital com Sem e pede que ele entre junto. Sem deixa o carro para o manobrista guardar. Semri também chega com Seher logo depois, que ainda se faz de ofendida por não poder nem ajudar Seren. Semri só não apoia a mãe porque é óbvio que Seren não está arrependida de nada, mesmo que o bebê mereça ter o pai por perto. Sem não entende porque Nedim não está seguindo a placa para o consultório de neurologia. Nedim ignora e faz o primo segui-lo para uma área feminina. A médica pergunta se o marido de Seren vai demorar para chegar. Seren fica com a cara no chão com essa pergunta. Neriman sugere esperar um pouco mais, mas Seren não vê sentido porque ninguém virá. Nedim surpreende e chega ao consultório na mesma hora. Sem aparece atrás dele e descobre o que é que o primo veio fazer. Seren fica sem palavras vendo o pai biológico e o oficial juntos no ultrassom. Seher e Semri se apressam para chegar ao consultório também. A médica pergunta se pode começar, mas as duas chegam e descobrem que Nedim e Sem vieram. Nedim diz que já está pronto para começar. A médica fica confusa porque não sabe qual dos dois rapazes é o pai. Nedim deixa Sem tenso de propósito, enrolando para dizer que é o marido de Seren. Nedim até beija a testa de Seren para fingir amor, deixando Seher contente igual uma tonta. Nedim sussurra para Seren que só está acontecendo assim porque ele quer. Seren relembra quando Nedim lhe disse que queria ser o pai do filho dela oficialmente, e ele sussurrou para ela ter paciência porque algum dia descobriria o motivo. Seren fica com o ventre tenso e a médica percebe. Aga chega ao hospital e percebe que o carro de Sem está no estacionamento, então entra intrigado. A médica revela que o bebê de Seren é do sexo masculino. Sem pigarra e deseja felicidades ao casal. Nedim pede para todos saírem para poder conversar a sós com Seren. Seren percebe só agora que Nedim deu um jeito de alterar o resultado do teste de DNA. Semri questiona a presença de Sem, então ele conta que Nedim o pediu para trazê-lo. Seher agradece a Deus que Nedim tenha reconsiderado e talvez possa perdoar Seren pelo bem do bebê. Neriman mostra Aga entrando. Aga questiona a presença de Sem também. Seher se aproxima para agradecer que Aga tenha contado para Nedim, mas ele não faz ideia do que ela está falando. Seren não entende como Nedim pode querer ser pai do bebê mesmo sabendo de quem ele é na verdade. Aga entra de repente só para ver com os próprios olhos que Nedim veio mesmo. Mais tarde, Seher reclama na casa de Seren que Aga foi muito desrespeitoso, mas a vontade dele não importa porque Nedim tem mais autoridade que ele nesse assunto. Seren não aguenta e se retira da sala. Seren reflete no quarto que ainda é muito confuso Nedim estar agindo dessa forma. Semri vai atrás da irmã no quarto. Seren não quer conversar sobre nada e a manda sair. Semri diz que está claro que a irmã não liga para o que fez com Nedim e isso é tudo um grande teatro. Semri consegue ver o medo nos olhos da ambiciosa. Seren arrasta a irmã e a bota para fora. Aga caminha de um lado ao outro no jardim. Seniz espia pela janela e comenta que ele ficou assim desde que voltou do hospital, então conversa com Sem sobre ele e serem os primeiros com quem Nedim está brincando para se vingar. Nedim observa o tio lá de cima, e Aga percebe. Seniz considera que Nedim vai comprar uma briga enorme com Aga se inventar de perdoar Seren, e isso será ótimo para eles. Aga sobe para falar com Nedim que tudo vai acabar assim que o bebê nascer, e ele terá que se divorciar de Seren logo depois. Nedim não responde nada e deixa o tio sair sem resposta. No dia seguinte, Nedim visita a cabana para conversar com a doutora Oya, que quer saber se ele tem certeza do que vai fazer, considerando que Seren não presta. Aga chega na casa de Seren. Neriman vai abrir e ele entra doido para ver a menina. Aga fala duro com Seren que nunca vai se esquecer de tudo que ela fez. Seher volta da rua e vê que Aga está com Seren, então corre para entrar. Aga exige que Seren não tente pedir nada para Nedim. Seher entra e escuta Aga falando que Seren vai se arrepender se tentar se aproveitar de Nedim de novo. Seher exige saber do que o autoritário está falando. Oi alerta que o ressentimento por Semri está fazendo Nedim se equivocar e ele devia olhar para frente. Nedim pede para terminar essa consulta, mas antes Oya gostaria de saber pelo menos o que ele planejou. Nedim promete que ela vai ver em breve e se retira.
Oya faz um registro de que Nedim está se equivocando como uma criança que ainda não sabe viver e não tem ciência do quão ingênua é. Seher diz que está por aqui com Aga sustentando esse personagem irredutível, pois ele não pode interferir se Nedim e Seren quiserem se unir para cuidar do filho deles. Aga vai embora porque já disse o que veio dizer. Seher se revolta com a afronte, mas Seren e Neriman pedem para ela se acalmar. Seher persegue Aga para brigar com ele. Seren sente medo de que Aga conte o resto do vídeo, mas Neriman confia que a ajuda de Nedim será suficiente para barrar qualquer problema agora. Seher exige que Aga diga tudo o que tem para dizer, mas Aga tem certeza que ela não vai querer ouvir, então vai embora. Seher considera o homem um rancoroso irremediável. Sivan fica olhando as janelas da mansão para tentar ver Dama. Dama aparece na janela fingindo que não está vendo. Sen observa pela janela e manda Semir falar com o irmão antes que ele mesmo vá dar uma surra nele agora.